Histeria. Hoje em dia, essa palavra soa, sei lá, meio ultrapassada, né? Quase como um fantasma dos livros de medicina. Mas, e se essa condição que parece ter desaparecido tivesse sido justamente o enigma que deu origem a toda a psicanálise? É nesse mistério que a gente vai mergulhar hoje. O grande mistério é esse. Para onde foram as histéricas? Foi exatamente ao dar ouvidos a essas pacientes, cujos corpos expressavam aquilo que as mentes não conseguiam dizer, que Freud descobriu o inconsciente. A histeria, gente, não foi só o ponto de partida da psicanálise. Ela foi o próprio mapa que revelou um novo continente da mente humana. Para a gente desvendar esse enigma, vamos seguir um roteiro bem claro. Primeiro, a gente vai definir o que é, afinal, a histeria. Depois, vamos olhar para suas três faces internas, investigar as possíveis causas, do trauma à fantasia, entender como é que o corpo se torna um palco para esse sofrimento e, por fim, descobrir qual é o caminho que a psicanálise oferece para a cura. Então, vamos lá, mergulhar de cabeça. A primeira coisa que a gente precisa entender é que para a psicanálise, histeria não é um insulto, não é um ataque de nervos, não. É uma descrição bem precisa de uma estrutura psíquica, uma forma específica de organizar o sofrimento. A histeria se manifesta no corpo com sintomas que são muito reais, paralisias, dores, cegueira, mas quando os médicos examinam, não encontram absolutamente nada de errado. Por quê? Porque o sintoma não segue o mapa da nossa anatomia real, mas sim uma anatomia fantasística. Pensa, por exemplo, na dor de um membro fantasma. O corpo está respondendo a um mapa mental, não físico. É literalmente a dor da alma encontrando um endereço no corpo. Mas afinal, o que se passa na mente de quem sofre de histeria? A psicanálise nos mostra que não é uma coisa só não. Existem três faces, ou três modos de ser, que definem essa experiência interna. Vamos conhecer cada uma delas. Primeiro, a gente tem um eu insatisfeito. É aquela busca constante por algo que nunca chega. Mas olha só o paradoxo. Essa insatisfação é, na verdade, uma defesa. Ela protege contra algo muito mais assustador, um prazer absoluto. Um gozo tão intenso que seria como se dissolver, perder o controle, deixar de existir. Então a insatisfação, mesmo sendo dolorosa, funciona como um porto seguro. A segunda face é a de um eu histerizante. O que isso quer dizer? De forma inconsciente, o mundo ao redor se torna erotizado. Um simples aperto de mão, uma pergunta sobre o tempo, tudo, absolutamente tudo, pode ser interpretado como um sinal de interesse sexual. É como viver num mundo onde tudo é flerte. Mas o prazer não está em consumar o ato, está no jogo, em criar e decifrar esses sinais. E, por fim, a terceira face, um eu tristeza. Essa tristeza vem de uma dúvida muito profunda. Eu sou homem ou mulher? E aqui não é uma questão sobre gênero no sentido moderno, mas uma oscilação de identificação. Num triângulo amoroso, por exemplo, o sujeito pode se identificar tanto com o amante quanto com a pessoa traída. Essa incapacidade de assumir uma posição fixa acaba gerando um sentimento profundo de vazio. Isso aqui ilustra, de forma brilhante, o que faz da histeria algo tão específico. Enquanto na neurose obsessiva o sofrimento aparece no pensamento, com ideias fixas, rituais, e na fobia ele é projetado num objeto externo, na histeria o grande palco do conflito inconsciente é o próprio corpo. Ok, a gente já viu como a histeria se parece por dentro. Mas de onde ela vem? A primeira pista de Freud foi o trauma. A ideia de que um evento real, doloroso, lá no passado, era a causa de tudo. A lógica era mais ou menos a seguinte. Um evento traumático, como uma sedução na infância, gera uma energia emocional que é simplesmente impossível de processar. Essa energia, então, é trancada a 7 chaves no inconsciente. Anos mais tarde, essa energia presa precisa escapar de algum jeito. Como? Ela se converte em um sintoma físico. Aquele braço paralisado não é um problema neurológico, é a memória de um toque intolerável que foi silenciada. Mas é aqui que acontece uma das maiores reviravoltas na história da psicologia. Freud percebeu que, em muitos casos, o tal trauma nunca tinha acontecido de verdade. A fonte do sofrimento não era uma memória, mas sim uma fantasia. O problema não vinha de fora, ele nascia de dentro. E essa mudança de foco é crucial. O problema não é mais o que fizeram comigo, mas sim o que eu desejo e o que eu temo. O conflito nasce do mundo interno. Para a psicanálise, a própria sexualidade infantil já é traumática, no sentido de que ela é intensa, confusa, avassaladora para a mente da criança, e é isso que dá origem a essas fantasias tão poderosas. E no coração dessa fantasia está a angústia de castração. É fundamental entender, isso é 100% simbólico.
Não se trata de uma ameaça real, física. A castração aqui é a descoberta de que a completude não existe, simbolizada pela percepção de que a mãe não tem um pênis. Isso gera um terror. Ué, se ela não tem, eu também posso perder. O que se teme perder não é o órgão em si, mas o falo, que é um símbolo de poder, de integridade. Certo, então a gente tem uma fantasia e uma angústia. Mas como é que isso vira um braço paralisado? Como que o drama da mente se escreve no corpo? A resposta da psicanálise para esse salto misterioso é uma palavra: conversão. Conversão é o nome que a psicanálise dá para esse processo todo. A energia psíquica, que é intolerável. Aquela angústia ligada à fantasia de castração é transformada ou convertida em um sofrimento corporal. É quase uma solução de compromisso. Em vez de lidar com a angústia psíquica, o sujeito passa a sofrer de um mal físico que, de certa forma, é mais concreto, mais localizado. E isso cria um paradoxo fascinante, até meio estranho. A conversão bagunça o mapa da sexualidade. O corpo todo, a pele, as mãos, o pescoço, tudo se torna hipererotizado, uma fonte de excitação constante. Qualquer coisa vira um estímulo. E enquanto isso, a zona genital, o lugar oficial da sexualidade, é como se fosse desativada, marcada pela frigidez, pela aversão. A teoria explica esse paradoxo assim: o corpo inteiro se torna o falo simbólico. E para proteger esse símbolo de poder que se teme perder, a energia sexual é desviada da zona genital e espalhada por todo o corpo. É como se o corpo inteiro virasse um grande tesouro que precisa ser protegido, mas o custo disso é esvaziar a genitalidade. Bom, se o problema é tão profundo, tão inconsciente, qual é a proposta de cura da psicanálise? Como é que se trata uma dor que está no corpo, mas cuja raiz está na mente? A cura psicanalítica não tenta simplesmente remover o sintoma, sabe? Em vez disso, ela cria uma neurose artificial dentro da própria terapia. O paciente transfere seus conflitos, seus medos, seus desejos para a figura do analista. O consultório vira um palco seguro, onde o drama original pode ser reencenado, mas, dessa vez, com a chance de ser compreendido e de ter um final diferente. O objetivo final é o que se chama de atravessar a fantasia. Isso significa parar de fugir da angústia, de ficar convertendo ela em sintomas, e em vez disso, o sujeito é encorajado a olhar diretamente para ela, a encará-la de frente. É um processo de atravessar o medo para descobrir que, do outro lado, ele não tem mais poder nenhum. A meta não é uma vida sem angústia, mas sem a coragem de não ser mais dominado por ela. E isso tudo nos deixa com a reflexão final. Se a estrutura da histeria, com toda a sua complexidade, é no fundo uma defesa super elaborada contra um perigo absoluto, um gozo temido, isso nos faz pensar: quais são os perigos de que as nossas próprias ansiedades contemporâneas, nossas formas modernas de sofrimento, estão tentando nos proteger? O que será que a gente teme tanto a ponto de adoecer para evitar?